Então vamos lá. Primeiro, queria agradecer a presença do professor Ademir, né? Contador aí de larga experiência, não só no Brasil, mas até internacionalmente, né? Em vários segmentos, né, Ademir? Consultoria já no agronegócio, no mercado financeiro, investimento, tudo que for. Eu estava falando com os meus amigos sobre a live que tu fizeste ontem no CRC sobre esporte, né? Eu falei assim, olha, eu acredito, eu contei basicamente umas 12 especialidades do Ademir, mas eu acho que ainda é pouco, né? Para ver nessa questão do conhecimento, né? Que é o que tem que ser o tempo todo, né? A gente tem que estar buscando o tempo todo a melhoria, né? E tem que buscar sempre conhecer o máximo possível de oportunidades, porque elas estão aí, né? Então, nós somos a AGES Escola de Negócios, tenho um grande prazer de ter mais uma vez o professor Ademir conosco, né? E nós vamos falar hoje de consultoria, né? Oportunidades de consultoria. O professor Fernando Sampaio, ele pediu até para pedir desculpa por não estar conosco por causa de um problema de saúde, né? Então, nós rogamos que ele se recupere o mais rápido possível e nós vamos remarcar a live com o professor Fernando Sampaio também numa outra oportunidade. Tá? O professor Habib também ele está a caminho, né? Ele está terminando a aula do doutorado e deve estar chegando aí, talvez umas 21 horas ele deve estar chegando. Né? Então, professor Ademir, nós vamos falar de oportunidade de consultoria. Então, você que é contador, consultor aí de diversas áreas, né? O que você diz sobre a oportunidade da consultoria neste momento de pandemia e após a pandemia, né? Pois é, eu até estava falando com você agora há pouco que eu vou estar ao vivo numa outra estrutura aí de consultoria que é voltada para o mercado de capitais. Então, é só para evidenciar que é um mercado vasto, né? Nós, assim, na área de contabilidade, na verdade, a consultoria, ela compreende diversos segmentos, né? É consultoria empresarial, que é a nossa estrutura, e as suas devidas ramificações, é consultoria na área de engenharia, é consultoria na área publicitária, enfim, consultoria, ela é ampla. Mas, tocando para o lado empresarial, ela é muito, assim, a gente pode construir diversas estruturas, diversos componentes para atender da melhor forma possível o cliente. Então, eu estava mencionando há pouco sobre uma consultoria que eu vou fazer de mercado de capital. É simplesmente para o cliente entender de você no que é melhor ele investir. Então, a gente está em momentos de crise, né? de um decréscimo com relação às finanças de empresa, que toda e qualquer contribuição e todo e qualquer monitoramento, estratégia, nova configuração e remodelamento de negócio são bem-vindos. Então, vai desde aquela etapa de você chegar para o cliente e mencionar fatores primordiais para o sucesso do negócio, até a de reconstrução. A gente viu aí muitas empresas sucumbindo, muitas empresas que tiveram uma certa sorte do segmento dela não ter parado, ou dela ter se reinventado em componente de crise, e fez com que elas se diferenciassem no mercado. E também abrisse os olhos para a importância que se dá para aspectos da controladoria, propriamente dito, que é um segmento da consultoria. Então, passou a ser importante, sobre o atento olhar do empresário, essa configuração e essa estrutura de negócio. Então, foi muito primoroso aqueles empresários que observaram esse componente de descrédito perante o avanço da pandemia e melhoraram o seu controle, a sua estratégia, tiveram que se remodelar. Antigamente era meio difícil de você explicar para um gestor a condicionante de formatações de contrato, intermitente, o home office. Isso era visto até certo ponto com certo descrédito. E aí, dentro de lograr um transtorno por conta aí da pandemia e sendo obrigado a promover essas circunstâncias, ele entendeu que é possível ter produtividade, é possível ter excelência, ainda que eu não veja o meu colaborador trabalhando e vendo
apenas a produção. Então, tem agora gestores que, andando um pouquinho aí na contramão do que ele trabalhava anteriormente, já visualizando esse desgaste com relação à pandemia como um desdobramento de negócio. Então, a consultoria, ela passou a ter um aspecto não somente de apagador de incêndios, mas passou a ser muito mais estratégico. Aquela questão assim, agora a poeira está começando a baixar, eu comecei a ter receita, o que eu faço para eu absorver os efeitos da crise e melhorar meus rendimentos financeiros, onde eu devo cortar, é a hora de investir, que tipo de redução de custos eu vou fazer. Então, várias variáveis e questionamentos começaram a surgir em virtude aí de uma nova composição e a consultoria vindo aí como uma forma de ferramenta para atuar e trabalhar, propriamente dito, essas condicionantes de consultoria. Sim, não, é importante, né? Importante as empresas que já estavam preparadas, né, que estavam até organizadas do ponto de vista contábil, do ponto de vista financeiro, né, elas conseguiram até se sustentar e muitas delas aproveitaram a oportunidade, né, de, inclusive, crescer, né? Só que hoje eu estava lendo uma reportagem sobre as drogarias, né, que eu, particularmente, eu fiquei surpreso com o resultado negativo, né, de que teve uma perda de 60%, eu acho que na lucratividade do trimestre do ano anterior para esse, né? Que aí é o que você está falando sobre a questão dos componentes, né? Porque você imaginava assim, se é drogaria, a drogaria deve estar bombando, deve estar, né, estourando de lucro, né? Mas aí é aquele negócio, né? Quais são os componentes que formaram isso, né? Parece que amanhã vai ter uma live justamente sobre isso. Não sei se tu estudaste alguma coisa sobre a Drogasil, né? Eu acho que é a Drogasil. Há um tempo atrás eu dei uma estudadinha na Drogasil, a questão, como você falou, dos componentes e também da escala produtiva. A escala produtiva, a escala de processo, para você ver que a consultoria ela não caminha sozinha. Eu preciso também ver os componentes dessa minha estrutura. Então, as farmácias elas sofreram não por conta da falta de insumo, perdão, da falta de demanda, e sim a falta de insumo. Eu chegava, tinha cliente, mas eu não tinha o que vender, por conta da cadeia produtiva do meu negócio. Então, eu preciso de medicamento, eu preciso... Eu cheguei a ver que as Drogasil, em peso, elas estavam sem vitamina C. Isso decorre de lá da ponta, porque a grande indústria, uma grande indústria de vitamina C, a Bayer, né, que é uma potência no que diz respeito a medicamento, ela teve problema para fazer o processo industrial do seu produto, porque faltou gente, faltou colaborador, era colaborador doente, o efeito escalonado também da produção, os insumos para a realização da sua industrialização também faltaram. Então, entenda, lá na ponta do meu industrial, faltou insumo para ele, que por sua vez faltou industrialização, que por sua vez faltou chegar nas farmácias. E aí elas amargaram esse pequeno problema, foi uma redução drástica. Eu soube também que as cervejarias, né, embora tivesse aí todo mundo em casa, vendo live, sofreram com também uma caída com relação ao seu rendimento, também pelo efeito escalonado de produção. Então, assim, você vê que não adianta eu chegar, montar a estrutura, precaver aquele meu empresário das situações desagradáveis que possam surgir, além das causas naturais ocorridas pela doença, pela crise estampada pela pandemia. Tem também o componente financeiro, o governo fechando a empresa, a dificuldade de acesso do colaborador, tudo isso aí provocou um certo transtorno na cadeia inicial, e aí é muito, muito intrigante, porque a gente começa a montar as estruturas de consultoria e mostra para o empresário o quão faz a diferença as ilustrações de ciclo de operação, ciclo produtivo, ciclo econômico, ciclo financeiro, o giro do meu estoque. A gente volta lá para aquelas nossas cadeiras de academia, e visualiza conceitos bem rasteiros, mas que nessa proporção a gente entende ser uma demanda interessantíssima para trabalhar. Então, a Drogasil ela sofreu isso, não pela falta de demanda, e sim o componente do efeito escalonado que vem desde a ponta
do seu negócio até a mão do consumidor final. Eu vou até dar boa noite também para a professora Patrícia Carvalho, né, que chegou aí conosco. Eu vou até puxar esse assunto da Drogasil dentro da estrutura da gestão, né, já que ela é administradora, né, que o caso do Drogasil surgiu assim, ainda agora eu estava lendo o negócio. A receita aumentou consideravelmente e o prejuízo junto, né? Que aí vem toda a questão da estrutura, né, professora? A questão logística, a questão de aumento dos custos operacionais para poder fazer e enfrentar a questão da pandemia, né? É porque, em verdade, tudo tem que ter boa noite para todos. Em verdade, tudo tem que ter um planejamento, né? É como eu sempre digo, você quer aumentar o market share? Beleza. Então, vamos ver o que envolve para você conseguir aumentar esse market share, que é a participação no mercado. O que vai envolver? Vai envolver a produção, a logística, é a empresa como um todo. Então, se você trabalhar apenas um setor, ele vai te dar, obviamente, um custo mais alto e ele vai te dar prejuízo. Aumenta o faturamento? Aumenta. Possivelmente vai aumentar, porque você está criando estratégias para isso. Porém, é necessário que vislumbre a empresa como um todo, tem que ter a visão holística. Né? Você não pode ver só um setor, você não pode ver só a produção, ou você não pode ver só vendas. Né? Você tem que ver a empresa como um todo. Então, tem que planejar todos os departamentos e replanejar, no caso desse, de pandemia, muita gente ficou perdida justamente porque faltou planejamento. Ninguém estava preparado para isso, ninguém estava esperando uma pandemia em pleno 2020, né? Então, basicamente, todo mundo achava que isso nunca ia acontecer. Não, isso aí só vai ficar lá para a China, né? No máximo que chegue, mas não vai chegar aqui no Brasil, porque sempre, né, tem aquela ilusão de que o Brasil está um pouco protegido, mas convenhamos, né? Nós temos um saldo que não foi muito positivo em matéria de saúde pública, né? Nós tivemos e ainda temos muitos casos, né? Foi um dos países que ficou assim como, né, um dos grandes epicentros, ficou em terceiro, né, entre a maioria dos países, mas assim, o que nós temos que entender é que cada um tem a sua economia, né? Os países tiveram problemas, né? Mas cada um tem a sua estrutura, tem a sua economia. O Brasil ele não está estruturado, ele não está preparado para nenhum tipo, né, de pandemia, de mudança de economia, não tem estrutura para isso. Nós vimos aí que muitas pessoas ficaram sem trabalho, muitas pessoas ficaram sem receita, isso é uma verdade. Infelizmente, ninguém estava preparado, ninguém se planejou, né? Até hoje, as pessoas saem na rua sem planejamento nenhum. Até hoje, tem muita empresa que parece que o negócio já passou, né? E que agora vamos tentar ganhar o dinheiro que a gente não ganhou durante 120 dias, durante 150 dias. E não é bem assim. Em verdade, deveria ter começado fazendo logo um plano de reestruturação, porque senão você não vai conseguir sair. É uma ilusão, né? Você pensar que acabou a pandemia, porque ainda não acabou, nós não sabemos como vai ficar, né? Enquanto não tiver vacina, efetivamente, a gente não vai ter realmente, né, um diagnóstico para dizer assim, olha, né, a partir de dezembro, tudo ok, a empresa. Não temos. Infelizmente, isso é uma realidade. O que nós temos que trabalhar dentro da consultoria é o hoje, né, com projeções de curto prazo e trabalhar para o longo prazo, para evitar que tenhamos, né, fechamento de empresas e muito prejuízo. Né? Então, é justamente trabalhar o replanejamento. Se não tinha planejamento, tem que inserir planejamento. E a consultoria ela faz toda a diferença nesse momento. Por quê? Porque ninguém estava preparado. A maioria dos empresários, eles são empresários porque são empreendedores, porque foram lá, abriram um empreendimento, mas basicamente não tem nenhum conhecimento de gestão, né? E também não tem conhecimento da parte fiscal, da parte trabalhista e tudo mais, né? Ficou tudo incerto.
ficou tudo incerto. Até hoje as pessoas dizem, como é que vai ficar? E daqui para frente, como é que vai ficar? Ninguém sabe. Essa é uma realidade, ninguém sabe, mas o que a gente pode fazer? É planejar, é fazer o dinheiro da empresa, ele trabalhar pela empresa para ter retorno depois, né? E evitar gastos, muitos gastos. Eu falo de planejamento financeiro, você tem que fazer o planejamento financeiro. Se você nunca fez, tem que fazer, tem que correr atrás e fazer planejamento financeiro, porque senão você não tem como sair desse cenário, né? Que é um cenário muito negativo. A gente tem que começar a trabalhar em cima de cenários positivos. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, esse caso que vocês estavam conversando, que eu entrei no meio e eu não peguei direito, né? Mas, assim, o que eu entendi como o professor Marco falou, eles venderam muito, faturaram muito, né? Mas não tiveram o lucro que se esperava. Aonde está o X da questão? Qual foi o problema? Né? É que eles não calcularam os custos, basicamente, né? Não foram calculando os custos que basicamente você tem para entrega, a parte logística que pesa bastante. A gente conhece muito bem isso aqui no Pará, é altíssima, a nossa logística é muito cara, né? Então a gente vislumbra o quê? A gente vislumbra que não teve planejamento, foi caindo os pedidos e eles foram atendendo, né? E dessa forma, o que aconteceu? Eles foram só atendendo o que dava para atender, foram, logicamente, né? Apagando todos os incêndios, porém sem planejamento. Teve muita gente que fez isso e está se iludindo, acaba achando que ganhou muito dinheiro, mas não ganhou, porque os seus custos acabaram aumentando, né? Porque você vai usar ferramentas novas que você não estava preparado para usar, você vai botar os trabalhadores para trabalhar home office, e eles não têm estrutura de home office. Aí você tem que dar estrutura para esse trabalhador trabalhar lá na sua casa, né? Então você vai ter um custo individual, né? Basicamente, né? Porque você não vai, o funcionário não tem por que custear a internet, não tem por que custear uma infraestrutura que ele tem dentro da empresa. Então isso, né? Reflete no resultado da empresa, porque tudo bem, se ele já tivesse, já tivesse toda uma estrutura, por exemplo, de home office, seria diferente, mas não, né? A gente vê muitas empresas ainda estão trabalhando home office. Muitas ainda estão ainda. Então, o funcionário ele está atendendo, ele está vendendo, ele está fazendo tudo de casa, usando a sua estrutura, usando a sua energia elétrica, né? Que por sinal aumentou, né? Que está aumentando o custo também, que é elevadíssimo, né? E aí, como é que fica essa situação? Bom, né? Obviamente que quando a empresa ela já está planejada, é uma coisa. Como ela não estava planejada, obviamente que todos esses custos aí, eles trouxeram esse resultado negativo, de prejuízo para a empresa, né? E muitas empresas elas estão passando por isso, né? Mas aí a gente vê que tem umas áreas específicas que estão, né, nadando na onda azul, tranquilamente, surfando na onda azul. Enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço, é sempre assim, né? E em qualquer tipo de crise, sempre vão ter as pessoas que vão se dar bem e tem as pessoas que não vão se dar bem. Assim mesmo é no campo empresarial. Tem empresa que vai sair na frente e vai, vender muito e vai ficar de boa, tranquilo. Tem empresa que vai vender muito, mas vai ficar no negativo, né? E tem empresa que não vai nem... O que foi? Foi uma onda? Passou? Está passando? Né? Não sabe nem o que aconteceu. Não sabe nem o que está acontecendo e como ele vai sair dali. Então, a consultoria ela vem justamente, né, para ajudar a manter aquele que está crescendo, para ele crescer mais ainda, para ajudar aquele a sair do prejuízo, né? E aquele que não sabe nem o que está acontecendo, ele acordar, porque senão ele vai fechar. Então, pegando essa última frase da professora Patrícia da questão da onda azul, né? Eu estou perdido, eu estou no meio da pandemia, eu estou perdido. Aí eu vou ligar
professor Ademir e professora Patrícia e perguntar assim, qual é o caminho, qual é a oportunidade que você vislumbra para eu nadar nesse oceano azul, né? Vamos citar pelo menos uns três campos, professor Ademir, assim. Qual é o que você vislumbra assim? Olha, Marco, vai para tal caminho, vai te especializar nisso, vai ser bom nisso para você sair na frente. Mas eu percebi agora que o que segurou o país durante esse período aí de março, mais ou menos até junho, foi o agro. O agronegócio foi o que deu sustentabilidade para que a gente não quebrasse. Você vê que grandes potências europeias, o Brasil superou. Eu até observei atentamente o que a professora Patrícia falou, mas no aspecto econômico, a gente sobressaiu. Pode ter lá os problemas políticos, social, enfim. Mas no aspecto econômico, a gente não quebrou. Diferentemente de alguns vizinhos, né? A Argentina, o Chile teve um certo desgaste financeiro. Aqui, América Latina, mais ou menos, Brasil e Colômbia se mantiveram. E o Brasil mostrou o celeiro da economia é o agro. Então, já é uma fonte de recurso que o país possui, a grande parte do PIB é contribuído por conta do agronegócio, mas quando a gente olha para o lado, a gente observa que tem poucos consultores no segmento, seja na demanda de consultoria jurídica, na demanda de consultoria administrativa, contábil. Você sabe muito bem, né, Marco? A gente andou um pouquinho ali pela região de Marabá, de Redenção, e a gente vê o quanto tem fomento de negócio, mas a inserção de profissionais para executar demandas denota uma certa escassez. Então, eu percebi algo, na verdade não percebi, né? Eu só fiz confirmar algo que eu já percebi anteriormente, há um tempinho atrás, isso lá desde da minha cadeira de mestrado, lá atrás, quando eu introduzi na minha cabeça que eu iria trabalhar com agro, ainda que forçadamente, né? Eu fazia trabalhos voltados para a área rural, e aí meio que forçadamente eu tendenciei para esse lado. E aí é um mecanismo de atividade. Um outro conceito que eu vi também, e pouca aplicabilidade, eu vi que muitos brasileiros migraram para o mercado financeiro. Não sei se por medo da quebra, ou uma forma de viabilizar recurso, a inserção num contexto financeiro diferenciado, sair um pouquinho da poupança. E também a gente esbarra numa falta de consultoria. E único exclusivamente por conta de um fator. Você vê aí diversos profissionais, basta uma navegação no YouTube rapidinho, você já encontra aí um pessoal que faz leitura do mercado de capitais, mas esbarra em conceitos que a gente domina. A gente que detém a ferramenta contábil no nosso dia a dia, a gente domina, que é a análise de balanço, a identificação de situações que possam agravar na materialização de um passivo, o entendimento do que é o passivo a descoberto, entender o que é a margem de contribuição, vincular estruturas de distribuição de dividendo, por que uma empresa compõe a estrutura de dividendo com ativo, por que outra empresa não compõe, estruturas de câmbio. Então, assim, a personalidade, pelo que eu milito e estudo e visualizo, ela entende muito de aplicabilidade, gráfico, estrutural, mas aí quando chega na vinculação da contabilidade, falta o consultor para identificar para ele acesso. Então, eu tenho lá um dinheiro, um recurso que eu quero investir numa determinada companhia, mas eu tenho um pouco de insegurança. Aí vem o consultor financeiro, trata todo o mecanismo da estrutura econômica, mas aí esbarra na contabilidade. E a gente não tem profissional que possa traduzir a leitura dos números. Você pode até entender os números, mas traduzir requer uma certa interação com eles que, basicamente, nós, entendedores da ciência contábil,
tenhamos aí um glossário maior de informação. E um outro ponto que eu também senti, que eu estou falando de pontos que eu atuo e eu sinto dificuldade até de conversar, não por eu ser melhor que os demais, e sim por não ter aquele parceiro que possa trabalhar junto comigo, que são a consultoria da contabilidade de companhias aéreas, né? Que é do transporte aéreo. É possível você ver consultorias aí marítima, trabalha com aduaneira, comércio exterior, de modal no rodoviário, mas o aéreo eu senti um pouquinho de dificuldade. Tanto é que eu faço consultoria para uma companhia aérea e foi necessário contratação de alguns pilotos, alguns membros, né? Piloto que eu digo que plota a informação de consultoria, e não encontrei. Na verdade, encontramos no Equador. Então, olha só, o mercado brasileiro, que é um continente, né? O país é um continente, não conseguimos achar um profissional que pudesse fazer leitura de número contábil, entendesse um pouquinho das regulações da ANAC, vinculasse sistemas de depreciação para leasing de aeronave. É um mercado um pouco restrito, mas que compensa financeiramente. E a gente não acha aí profissionais. Então, eu dei algumas exemplificações, são mercados até certo ponto palpáveis, mas ainda obscuros a maior parte dos profissionais. E aí a gente está falando de 3 condicionantes de impulsão no mercado. O agronegócio, que é o nosso celeiro, e o contributivo para a formatação de negócio, o financeiro, onde a gente tem CPFs como eventuais clientes, então a gente foge um pouquinho do ambiente empresarial e tem aquela relação mais próxima de uma pessoa física, então ele pode até não ser um empresário, mas ele passa a ser seu cliente porque ele ofere rendimento, ele trata negócio, e um outro ambiente que é o ambiente logístico, o ambiente da operação, né? 70% da nossa estrutura operacional ela é aérea. Então, a gente tem 3 pontificações e as consultorias que necessitam de profissionais qualificados e que requerem um certo conhecimento, a deriva aí. Então, eu não diria nem que são oceanos azuis, eu diria que é algo assim, sem limitações geográficas, né? Rapaz, foram 3 exemplos que tu deste agora que eu posso até comparar com esse negócio da internet, né? Você já não tem paredes, porque são oportunidades que não são de hoje e que não vão acabar amanhã, né? Porque realmente é muito difícil você... Eu lembro que estava há uns 5 a 6 anos, saiu uma reportagem que só piloto de aeronave estavam faltando mais de 100 mil no mundo, né? Para poder Sim. suprir a necessidade que nós tínhamos, né? Agora eu não sei como é que está por causa que deu uma redução, mas vai voltar ao normal, né? Então imagina a oportunidade que se tem nessa questão aérea, né? Agronegócio nem se fala. Eu sempre digo para as pessoas que quando você vê um PIB brasileiro de -2 é porque o agronegócio está com 8 positivo para poder chegar nos -2, né? Porque sempre foi o nosso vetor, né? Então, são 3 oportunidades. Eu vou ter que voltar para o agronegócio de vez, né? A gente já conversou sobre isso, tem que voltar para o agronegócio, porque nós fomos em Redenção e nós temos que ir lá para o Oeste também, que lá no Oeste o pessoal está querendo lhe conhecer também para tratar do agronegócio. E, professora Patrícia, dentro da parte da administração, o que você diria lá para os seus alunos? Olha, bora fazer consultoria nisso. Como o professor sempre falou também, citou bem a parte financeira, né? Que tem uma limitação muito grande, não só, né, eu digo assim, para o empreendedor, mas também para os profissionais, porque eu trabalho com os alunos de administração, de contábeis e outros cursos, e no curso, por exemplo, de administração, as pessoas preferem ir fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas, em marketing, né, e dar uma fugida um pouco da parte financeira. Por quê? Um certo medo, né?
diz que não tem muita aptidão, não gosta muito de números, né? Então, eu vejo que há uma fragilidade muito grande ainda de profissionais que são voltados para a área financeira, né? Eu digo assim que você pode ir, se você tiver conhecimento, se você dominar a área financeira, você vai, né, navegar nesse oceano porque ainda está azul ainda, né? Ainda, eu sempre digo, sempre falo nas minhas aulas, oportunidade. Você tem que buscar áreas que poucas pessoas estão nadando. Porque se você for para as áreas que todo mundo vai, você vai encontrar um oceano vermelho, né? Então, a concorrência é muito maior. Então, essa questão da área financeira, eu sempre falo, eu sempre digo, eu sou professora de finanças, e eu sempre digo, gente, vão para a área de finanças, porque é a melhor área que tem. Ah, mas eu não domino muito, mas você tem que dominar. Sendo administrador, você tem que dominar todas as áreas. É muito amplo, né? E aí você tem que ter essa visão holística, porque tudo é custo, né? Tudo vai gerar. Para você chegar no lucro, você tem que saber muito bem calcular todos esses custos, né? Tomar as melhores decisões embasadas nesses custos, porque senão você vai fechar a empresa, né? Então, é uma área que tem muita resistência ainda. Existe essa resistência muito grande. Outra área que eu digo que também falta muito, né? Que hoje a gente precisa de profissionais da área de tecnologia, né? De sistema de informação, da área de TI, gente. A gente pensa, tem muitos. Não tem. Tem muitas pessoas que desistem. Eu já ministrei aula para cursos de sistema, de ciência da computação, né, de tecnologia da informação. Enfim, eu já ministrei aula para eles e a gente começa com uma turma grande, claro, né? E aí, quando vai terminando, vai diminuindo, as pessoas vão desistindo no meio do caminho. Porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque é muito difícil, porque não sei o quê, sabe? Parece que vão desistindo no meio do caminho porque pensa assim, eu não vou ganhar dinheiro com tecnologia. Olha aí, olha o campo que tem aqui. Quer dizer, todo mundo que está na área de tecnologia está ganhando dinheiro. Quem não está ganhando dinheiro é porque é ruim, porque é profissional ruim, né? Ou que abandonou a sua área. Então, eu sempre falo, dentro da área de tecnologia, eu sou administradora e eu tenho também uma habilitação em sistema de informação, e eu posso falar, né, com propriedade que dentro da área de tecnologia, você tem muitas outras sub-áreas que você pode estar se identificando, né? Hoje a gente vê assim, para tudo você precisa da tecnologia, hardware, software, você precisa de programas, você precisa de plataformas, você precisa de frames, você precisa... Tudo tem que estar bem estruturado, também bem planejado, né? Então, o administrador de sistema de informação, ele tem aí um oceano muito azul ainda, né? Então, falta profissionais nessa área. Então, quem domina essas áreas, tanto de finanças como de sistema, está no oceano azul, né? Vai ganhar muito dinheiro e vai dar continuidade, vai continuar, porque ele vai criar know-how, né? Vai ter aquele gabarito. Olha, eu enfrentei a pandemia e foi na pandemia que eu cresci, né? E saí mais forte da pandemia. Então, tem muitos profissionais aí que estão lá atrás, né? Que estão ainda tentando fazer o que muitos outros fazem, que a concorrência é muito maior, e estão sem trabalho, e estão, né, à deriva, e estão desmotivados, enfim, né? Porque você vai para um lado que todo mundo faz, você acaba não sendo visualizado, né? Você vai ter que trabalhar muito mais a sua competência, que é para poder se destacar em alguma área, né? Para poder você dizer assim, isso aqui eu sou bom, mas então valorize o que você é bom. Mostre realmente que aonde você é bom. Então, existem pouquíssimas, né, empresas de consultoria na área de sistema. Existem profissionais de sistema, mas empresas aqui no Pará são poucas que realmente têm uma estrutura, por exemplo, de marketing digital, né? É mais as agências que estão tentando absorver,
né? A parte de publicidade está tentando absorver, mas não tem o conhecimento, né, de estrutura computacional. Então, é necessário. O profissional vai fazer uma consultoria, ele já diz assim, olha, é isso, eu vou precisar fazer isso, e é dessa forma, assim, assado. E eu vou precisar desse valor X, Y, Z. É bem diferente de você pegar um profissional que ele não conhece a parte estrutural que vai necessitar. Então, tem muitas áreas, né, dentro da tecnologia, das TICs, né, que ainda precisa de profissionais qualificados. Né? E você vê assim, hoje as pessoas passaram mais de 100 dias dentro de casa fazendo o quê? Me digam. Na internet, buscando o quê? Aplicativos, jogos, crianças estão em casa, né? Ficaram presas dentro de casa, jogando, assistindo vídeos e tudo. É interatividade. Né? Então, é uma nova forma de você também trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Eu tinha alunos que falavam assim, professora, eu tenho que criar um aplicativo, mas tem que ser um aplicativo muito bom, porque aí eu fico milionário com o aplicativo. Outros diziam assim, eu tenho que fazer um jogo, né? Um aplicativo que seja um jogo por aplicativo, tá? Para as crianças e tudo mais. Só que tem um outro porém, né? Geralmente, para você faz o aplicativo, tem um custo, logicamente, né? Eu, inclusive, participei de uma banca de TCC, onde eles fizeram um aplicativo que era, nossa, a ideia fantástica, né? De aplicativo, mas barra onde? Aonde é que barra? Barra na venda, né? Desse aplicativo, que você não pode vender um aplicativo muito caro, senão ninguém compra. E você também não pode deixar de cobrar, porque senão você não consegue absorver todos os custos, que tem custos. Então, a maioria dos aplicativos hoje, a gente vê o quê? Propaganda, né? Fica aí aquela coisa chata, né? Você está ali no aplicativo, está fazendo alguma coisa, lá vem uma propaganda. Aí a criança não tem paciência de ficar olhando propaganda. Eu mesmo não tenho. Né? Aí você vai e paga pelo aplicativo para não ter aquela propaganda. Então, é uma das soluções, né, que foram encontradas, é justamente você usar essa propaganda, que você está ganhando ali um dinheirinho e está mantendo e também está captando mais clientes. Né? Então, existem várias outras, né, áreas que a gente percebe assim, que precisa uma atenção melhor, precisa de consultoria, precisa de profissionais, né, que sejam qualificados naquela área. Porque não adianta eu vou fazer consultoria, não entendo do negócio, não entendo de nada, não vai resolver nada. Vai ficar até pior, possivelmente. Existem profissionais que estão fazendo consultoria, mas que não têm domínio. Infelizmente, vão ter vários tipos de profissionais, né? E eu vejo assim que na área de gestão, né, existem poucos profissionais que dominam a gestão como um todo, porque é muito ampla, né? Então, aí, quando você vai fazer, por exemplo, um planejamento estratégico, que você envolve a empresa toda, né? Tem profissional que na metade para. Não, eu entendo muito de gestão de pessoas. Eu entendo até um pouco de marketing, mas aí, quando chega na parte financeira, não dá. Aí já não dá certo. Então, é isso que a gente vê, trazendo de novo o case lá, né, da farmácia, é isso que pode estar acontecendo com muitas empresas, pegando profissionais que são de uma determinada área que estão tentando fazer o todo e não conseguem fazer esse todo. Né? Então, aí a gente vê o resultado, né? Infelizmente. Tá? Aí, diga, professor. E essa questão da logística também, né, é muito importante, que a minha análise superficial da questão da farmácia pode ser que os custos tenham aumentado, e aumentaram mesmo, né? Sim. Que é até uma discussão que eu tive muito, muito forte com os amigos meus, que eles estavam falando assim, que é uma discussão que eu não gosto de entrar, né? Que é visão política. É comunista, é capitalista, é centro, é não sei o que. Eu falo assim, meu amigo, na minha visão
bem superficial, acho que isso aí demonstrou uma certa crise, não de capitalismo, não de comunismo, mas sim de estrutura nossa, né? De pessoas de governo, que talvez nós tenhamos que, não sei o que o Ademir pensa, que nós temos que criar uma estrutura melhor, nós temos que ter um sistema melhor, porque o capitalismo ele ruiu, o comunismo ele ruiu, né? E nós ficamos aí meio que à mercê, né? Que é justamente nenhum dos sistemas na China, nos Estados Unidos, no Brasil, que eu digo que o Brasil ele é o meio termo, né? Ele fica lá e cai e ele não se decide o que ele é, né? Tem muita gente que fala assim, eu sou capitalista, mas só que eu tenho que dividir o bolo. Eu falo, não, mas espera aí, tu está reclamando do cara que está aproveitando a oportunidade da escassez para ganhar dinheiro? Então, na verdade, tu dizia que era capitalista radical e agora tu está querendo que o cara não seja, então fica um negócio muito complicado, né? Nessa questão estrutural. Né? Então, nesse ponto de vista da própria empresa, né? O que nós poderemos deixar para o... Inclusive, o professor Ademir, daqui a 7 minutos, né, Ademir, vai ter que viajar daqui para a Ásia para falar sobre o mercado asiático. Que Deus digo para as pessoas, às vezes perguntam assim, Marquei, como é que tu tá? Eu falo, estou chegando de Paragominas. Ele falou, mas como? Tu foste de quê? Eu falei, não, foi uma aula que eu dei na Pitágoras, lá em Paragominas, para poder voltar. Então, o que nós podemos deixar, Ademir, para as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir depois, né, que a gente vai deixar no Instagram, no YouTube, essas coisas. O que tu deixa de recado em termos de consultoria? O que os empresários deveriam buscar para poder sair nesse momento? E eu digo assim, não é sair desse momento, é se preparar neste momento para melhorar agora, para aproveitar o momento que vai ser melhor na hora que nós sairmos daqui. Então, eu costumo dizer muito para o meu cliente que não dá para ensinar a nadar na hora da enchente. Então, você precisa ter ferramenta para que quando a enchente chegar, você consiga nadar de braçada sobre ela. Então, assim, a consultoria ela se tornou clarividente e ela trouxe um aliado muito forte, que é o próprio empresário. Então, chegou aquele momento dele sentar com alguém de forma até desesperada. Pô, o que eu faço? O governo vai fechar minha empresa. E aí, quais são as soluções? Agora, é perceptível em alguns locais que, ainda que tenha sido liberada a atividade do empresário, ele se mantém fechada. Eu tenho um cliente que eu troquei uma ideia com ele, e quando eu falei para ele o seguinte, continua fechado. Ele teve até um certo espanto. Ele falou, não, mas está liberado. Eu falei, os seus números com a empresa fechada são melhores do que com ela aberta. Então, eu trouxe aqui um panorama de como ela era antes e como ela está agora, e está sendo muito melhor você mantê-la fechada. Talvez seja um viés de você mudar um pouquinho aí o seu core business, tratar de outra forma a sua estrutura operacional, migrar a sua estrutura operacional, enfim. A dica, o conselho, né, que eu dou, na verdade, conselho não se dá, né, mas um mecanismo que a gente pode traduzir a nossa atual conjuntura de consultoria, seja aí pela forma até exuberante que a professora Patrícia mencionou no quesito administrativo, seja a gente mais voltado para a pegada contábil, é de simplesmente pegar esses mercados que há uma certa dificuldade de acesso e trabalhar em cima delas, né? Você mencionou aí a respeito de, elegantemente, né, de eu ter outras atividades, mas aí é fruto mesmo do dia a dia, é a empresa que aparece, é um negócio que a gente precisa estudar e a gente vai militando em cima e acumulando experiências e trocando experiência, também é uma forma muito boa. Eu costumo dizer que a consultoria ela é uma sinergia também, você aprofundar-se num determinado negócio e absorver daquele negócio propriedades que lhe darão condições de executar um bom trabalho. A professora Patrícia mencionou algo que eu costumo também mencionar bastante, que é o sistema de informação. Hoje, a gente está muito vinculado à ferramenta digital, à informatização, e a gente precisa, além da gente ter o conhecimento da ciência, a gente precisa abordar outras sistemáticas atinentes à nossa atividade para poder realizar um bom trabalho. Então,
essa mitigação de novidades que impulsionam a nossa atividade. Então, pô, você ser um consultor empresarial que desconhece segmentos em sua... Ao menos que seja minimamente da sua estrutura financeira, estrutura operacional, estrutura logística, estrutura de pessoal, dificilmente você vai concluir em êxito qualquer que seja a sua temática de consultivo. A gente percebe que muitos assim recém-formados ou até profissionais que tendem a migrar o segmento de trabalho se preocupam com um pequeno detalhe que é a falta de bibliografia. Você vê muita ferramenta e pouca referência no que tange ao aspecto consultivo. Você vai ver lá, contabilidade gerencial, administração financeira, administração de materiais, geração logística. No nosso caso contábil, você vai ver lá a básica, mas a estrutura consultiva em si, você é quase que inexistente numa estrutura operacional gigantesca que a gente deveria ter, pouco se vê. Você vê até alguns aspectos voltados à área de engenharia, à área publicitária, mas muito se locupleta de informações aquele que vê o dia a dia, porque a referência bibliográfica ainda é muito escassa. Então, é muito interessante você ver profissionais, né, do mesmo segmento que você, às vezes até com mais tempo de atuação, questionando você, tá, qual é o passo que eu dou? Que tipo de metodologia eu adoto? Qual a leitura que eu faço dessa empresa? Tem alguns consultores, inclusive, que pedem, me manda aí um plano de negócio padrão, e aí a gente, não é bem assim, não é uma receita de bolo. Modelo pronto. Que é um modelo pronto, né? Vê planilha para eu fazer aqui uma estrutura consultiva. Às vezes eu até brinco, né, com quem me pede, qual o sistema que você usa? Eu uso o Excel. E aí eu vou formatando, e aí vou trabalhando com ferramentas, porque realmente a gente tem uma certa escassez de referência bibliográfica e que seria algo que a gente poderia, até certo ponto, nós aí como educadores, transformar isso aí em produto, a venda, né, a comercialização, não do negócio em si, mas de como se tornar um consultor, né? A gente vê como se tornar um consultor de negócio, como se tornar um consultor de mercado. A gente vê a composição de coach, que eu não gosto muito, eu sou um pouco ressabiado, mas é louvável quem migra para esse sistema, e a gente vê pouco na nossa área, porque o que a gente ainda percebe por aí é a venda da consultoria enlatada. E a gente, no dia a dia, percebe que o consultivo ele não é aquela receita de bolo, é o cada caso é um caso, é o safe, então não é bem assim como funciona. Então, meu recado quer migrar para a área de consultoria, dia a dia, é um conjunto é uma reunião de ferramentas, é um conhecimento até certo ponto transgressor, né, da sua área acadêmica, você migra para diversos outros segmentos e a reunião delas se faz aí uma boa estrutura, uma boa configuração de uma estrutura de consultoria. E muito estudo, né, professor? Não tem para onde correr. Nunca termina. Troca de informações, né? Como você vai. Tem que ter nunca termina. Exatamente. Eu lembrei agora de um episódio dessa que falaste da planilha, né? Aí, tem uma planilha aí de planejamento financeiro, de planejamento tributário e tal, e eu mandei a planilha e falei assim, mas não dá para tu mandar com números, né, com dados? Eu falei assim, mas como é que tu quer que eu mande um dado se tu vai fazer um planejamento tributário para uma empresa, né? Vai lá no teu diário. Aí o cara pega e fala assim, não, mas eu não tenho diário, eu vou montar no Excel. Eu falo, não, então você não vai conseguir, né? Eu sempre digo para as pessoas que não existe melhor ferramenta para calcular imposto, para fazer planejamento do que diário e razão. Então, nós temos que começar a inserir dentro do contexto, principalmente os novos, né? Eu digo para os novos que eles têm que começar a fazer contabilidade completa e não ficar pela metade, né? Que a nossa geração já está perdida, só reclamação. Então, a gente não tem que parar disso. Então, professor Ademir,
Nós agradecemos muito a sua presença, tá? Nós vamos atender a pedidos que já fizeram vários pedidos para a gente fazer aquele global, eu, você, o Fernando Sampaio, o Habib, né, a professora Patrícia também, para a gente fazer uma mesa redonda bem interessante, tá? Para nós tratarmos muito mais desse assunto. Né? Então, boa viagem para você, dê um abraço lá nos asiáticos, né? E nós vamos esperar o professor Habib, né? A professora Patrícia vai continuar falando, o professor Habib deve estar chegando, que ele está terminando a aula de doutorado dele. Mas um prazer enorme estar contigo. E vamos embora, vamos para a estrada, vamos para a estrada. Maravilha. Fico lisonjeado pelo convite. Só um lembrete, a minha viagem ela é digital, né? Que eu vou entrar Claro. numa consultoria virtual. Não estou indo para a Indonésia, não. É só mesmo uma consultoria rapidinha. Eu agradeço aí o convite. Não conhecia a professora Patrícia, mas satisfação, professor. Muitos adjetivos pomposos à sua pessoa. Então, fico muito feliz em ter participado aí, Marco. Então, conte comigo, vamos pegar a estrada, vamos para os confins aí do país, porque muita coisa vai começar a rodar. Hoje, em primeira mão, saiu, só para fazer esse parêntese também na nosso aspecto de consultoria, saiu em primeira mão um projeto do governo federal, que é a MP de transformar, de fazer a BR do mar, fazer com que o modal marítimo se torne uma rodovia, né? Entre aspas, finalmente, né? Para integrar portos. Então, aí a gente imagina que o Pará, por ser uma extensa área de operação, tanto de área hidroviária como terrestre, se torne aí um esboço do que possa vir a ser. Então, o futuro ele cada vez mais próximo, a gente retoma a questão do Oceano Azul. Mas ainda está longe de acontecer, ainda foi um projeto encaminhado, mas aí quando acontecer, vai cair no colo de quem está preparado. Então, claro. Eu agradeço o convite, sempre engrandecedor de minha parte estar aí em contato com você, e deixamos aí para a próxima um encontro maior já com o Fernandinho Sampaio, professor Habib, professora Patrícia, e quem vier agregar a nossa live aí. Muito obrigado aí pelo convite, a gente se despede e a gente se vê. Grande beijo aí, grande abraço. Tchau, professor. Obrigado, satisfação. Ademir. Sucesso, sempre. Professora Patrícia, o que nós temos mais na questão de consultoria administrativa aí, para nós tratarmos, né? Cara, o que nós temos é muita consultoria que não está sendo feita, né? Infelizmente, nós temos um número muito grande de empresas que muitas das vezes não tem nenhum administrador, nem tem um auxílio do contador, né, para ajustar, para ajudar em planejamento, né? Então, nós temos um oceano muito grande, tem muitas empresas de consultoria, é verdade, né? E como eu falei anteriormente, e o professor Ademir também reiterou, não existe uma escola de consultoria, né? Na verdade, não tem muita bibliografia, não tem uma receita de bolo. Cada empresa ela tem peculiaridades, ela vai ter, né, problemas que, mesmo que seja do mesmo segmento, são problemas que são dela, né, que são peculiares a ela. Então, é necessário, em verdade, que o consultor ele tenha domínio de várias ferramentas e que utilize essas ferramentas dentro do contexto e no momento apropriado, né? Então, obviamente que a gente vai se deparar com pessoas que não estão preparadas, com empresas que não estão preparadas ainda para se submeter a uma consultoria, porque existe um medo ainda muito grande de fazer consultoria, né, dos empresários. Por quê? Porque quando você faz uma consultoria, você vai com uma lupa, né, vai aumentando tudo, vai dizendo que o que ele acha que está certo, está errado, que as atividades que ele está fazendo, muitas das vezes que ele está copiando, né, ou que ele está absorvendo do mercado, não está gerando lucro para ele, está gerando prejuízo. Então, algumas verdades que muitas das vezes ele não consegue identificar, a consultoria identifica e diz para ele, mostra para ele. Tem que ser dessa forma. Às vezes a gente tem que ser duro, o consultor ele não pode ser bonzinho, não, ele tem que ser, às vezes, duro, né? Tem que ser meio carrasco, tem que botar prazos,
né, para que as coisas aconteçam. Porque se você não colocar prazo, o empresário ele não vai fazer, né? E ele vai protelar o máximo possível. Tá? Então, você tem que botar para ele, olha, se aumentar o prazo, vai aumentar o custo, né? Porque aí você vai passar mais tempo com a consultoria. Então, aquele valor que eu programei para você, que está programado para você me pagar, você vai ter que pagar mais, né? Então, é um custo a mais para fazer o mesmo serviço, o mesmo trabalho. Para o consultor é bom, né? Se aumentar o prazo e aumentar o custo, é melhor, né? Mas eu sempre falo, eu tenho essa perspectiva, mas não é todo mundo que é assim, né? Eu sempre aviso, olha, nós temos um prazo que está correndo. Se você não entregar, então tem que ter o comprometimento. Muitos empresários não estão preparados para ter esse comprometimento, para mostrar a realidade das empresas, né? Quando a gente fala assim, como é que está as tuas finanças? Ah, as finanças está tudo bem. Não, olha, tem umas coisinhas aí, né, que eu peguei uns empréstimos e tal, apliquei um dinheiro ali e tal. E como é que está? Mas me diz como é que está a realidade. Por que você está pegando empréstimo? Não, porque eu fiz um investimento e tal. Tudo bem, você fez um empréstimo para fazer um investimento, mas vem cá, como é que está o fluxo de caixa? Como é que está a realidade, né, da tua empresa? O que tu está ganhando e o que está ficando para a tua empresa? Porque muitas das vezes não está ficando nada, né? E quando a gente vai fazer esse diagnóstico, a gente percebe isso, né? Justamente porque, como ele também não se propõe a fazer, a ter uma consultoria, né? Ele vai deixando algumas coisas para lá, vai ficando, vai protelando, e aí chega num momento que ele já não tem mais, ele só vai buscar a consultoria, muitas das vezes, quando não tem mais jeito. Ele já diz assim, olha, já peguei empréstimo tudo quanto é banco, já fiz isso, já fiz aquilo, tudo que era possível, que estava dentro, né, do conhecimento dele, da expectativa dele, porque alguém disse para ele que tinha que pegar empréstimo, né, que já deram orientação errada. Alguém falou para ele, com certeza o gerente do banco já disse para ele, não, faz um empréstimo aí para o teu capital de giro. Se o capital de giro não está legal, faz um empréstimo. Tem muitas outras soluções, eu já falei até nas nossas lives, né? Tem várias outras soluções que não seja um empréstimo logo de cara, né? Fazer empréstimo, às vezes é muito difícil, porque você faz um e depois você quer fazer outro, e depois outro, e vira um círculo vicioso, né? Então, tem que estudar, na verdade, tem que fazer planejamento, tem que estudar e verificar se é possível fazer, e só vai fazer empréstimo se for realmente para trazer, né, resultado para a empresa. Se não for para trazer resultado e for para apagar um incêndio de uma conta que você não conseguiu pagar, né, tudo bem que é importante você pagar, mas não tem outra forma, né? De repente você queimar um estoque, né? De repente você fazer promoções, de repente tem outras coisas, negociar com o fornecedor, enfim, tem uma série de coisas que dá para você fazer para evitar, né, pegar o capital para ser usado para pagar a conta. Esse capital ele tem que ser usado para ter retorno e não para ser só pagamento de conta, né? Então, existe uma resistência muito grande dos empresários de fazer consultoria, porque eles não querem mostrar a realidade financeira da empresa. Eles sabem muito bem que a empresa não vai bem, né? Mas muitas das vezes ele não sabe dizer o quão ruim ela está, né? Então, eu já tive algumas empresas que, infelizmente, né, já não tinham mais jeito, né? Aí chega no momento que, quando você pega a parte financeira, que você consegue ver, realmente vislumbrar a parte financeira, ele diz assim, nossa, infelizmente, né, tem empresas que vão até as últimas consequências, tem empresários que vão até as últimas consequências. Quando chega na consultoria, não tem mais jeito. Tem outros que ainda dá, que ainda tem jeito, que ainda dá ainda para resolver, mas tem alguns que não. Então, existe essa resistência, né, principalmente na consultoria, né? Eu vejo assim que na parte contábil também existe essa resistência, porque é um custo, né? Eles nunca vêm como uma estratégia, eles vêm como custo, eles nunca vêm como investimento, né? Então, uma consultoria contábil, uma consultoria administrativa, uma consultoria de sistema, é uma consultoria que vai trazer
né, vai trazer resultado para a empresa, resultados positivos, não é um custo. Aí você vai agregar, a consultoria, ela agrega, né, resultados positivos para a empresa, vai agregar uma satisfação melhor para o cliente, porque o cliente não vai esperar tanto, né, porque ele vai ter o problema dele vai ser resolvido quase que imediatamente, né? Então, algumas coisas que estão sendo feitas erradas, tipo, às vezes é no atendimento você perde o cliente, às vezes é na cobrança que você perde o cliente, às vezes é no pós-venda que você, às vezes nem tem pós-venda, tem empresa que nem tem pós-venda, aí você perde o cliente. Você teve todo um trabalho, né? E gastou dinheiro, porque não é barato você adquirir cliente, tá? Não é uma coisa fácil, simples, né? Então, você gastou já para ter aquele cliente, aí de repente você perde aquele cliente. Para você ter um cliente novamente, você vai ter que gastar novamente. Às vezes você não tem esse recurso para gastar, está cada vez mais escasso, né? Então, muitas das vezes é muito melhor você manter os seus clientes, né? E vislumbrar o que pode ser feito para melhorar o atendimento desse cliente, seja ele na venda, seja ele na cobrança, seja em qualquer área da empresa. A gente tem que ver a empresa como um todo e não só como uma parte. Aí eu vou ser muito bom no atendimento, tá legal. Mas aí eu sou muito ruim na logística. Aí isso é ruim, porque queima a empresa, né? Ou posso ser muito bom na logística, mas muito ruim no atendimento, péssimo, né? Tipo, o telefone toca 1000 vezes, ninguém atende o telefone da empresa, né? Tipo, o cliente está lá na frente do atendente ou do vendedor e o que ele faz? Está no celular, né? No WhatsApp, falando com a filha, com a irmã, com a esposa, seja com quem for, né? Mas está no WhatsApp, resolvendo coisas pessoais, e o cliente lá na frente, o que ele tem a ver com isso? Nada. Então, aí você perde, a empresa perde credibilidade, então tem que ter treinamento para esse atendente, tem que ter treinamento, né, para a cobrança, para a logística, para todos os funcionários. Né? Não é simplesmente senta aí com o João, que o João vai te passar o serviço, que o João está fazendo tudo errado e ele vai passar o serviço da forma errada. Né? E ele ainda vai se sentir ameaçado, vai passar mais errado ainda. Né? Porque quando entra um funcionário novo, você tem que dar treinamento para ele. Tá? Os erros começam aí. Começam com, me dá aí me indica aí um funcionário, né, para o atendimento. Bota o meu primo, que ele está lá em casa sem fazer nada, né, só gastando dinheiro, gastando energia elétrica agora, e está super caro a energia, bota ele para trabalhar aqui aí, não, então chama ele. Aí é um rapaz bonito, né? É um rapaz que tem uma presença, mas só que ele não quer trabalhar, ele quer ficar em casa, né? É uma pessoa que não é proativa, não é uma pessoa ativa, né? É uma pessoa que quer ficar no bem bom, na tranquilidade, na sua casa, né? Na zona de conforto. E de repente tiraram ele da zona de conforto e botaram ele para trabalhar. Ele vai atender bem as pessoas? Ele teve treinamento? Se ele não teve treinamento, se ele não tem aptidão, ele pode ser muito bonito, mas vai queimar a tua empresa. Né? Então, a consultoria ela tem também esses vieses, né? Que é justamente para ajudar, porque não adianta nada eu olhar a empresa e dizer o problema é só no financeiro. Não adianta. Ou então é só na logística. Não adianta. Eu tenho que ver o contexto geral. Então, a gente faz a análise SWOT, né? Que é uma das primeiras análises que a gente precisa fazer, que é para identificar justamente, né, o que a empresa tem de bom e o que ela tem de ruim, né, e o que são as ameaças e oportunidades para aquele empreendimento. É tudo que está lá fora da empresa que pode ser uma ameaça, que pode ser uma oportunidade. Tá? Então, existem várias ferramentas, mas eu sempre falo, tem que fazer análise SWOT, é primordial, é inicial. Né, para qualquer empresa, para qualquer setor da empresa e para todos os setores da empresa. Não se faz só uma análise SWOT. Né? Não se faz só uma vez também. E tchau, nunca mais. Não. Devemos fazer sempre. Né? E comparar os resultados sempre. Porque você identifica aquele ponto que está negativo,
Você vai tentar fazer a correção, certo? Na próxima análise, no próximo período, você vai fazer uma nova análise SWOT, aquele ponto negativo ele tem que se transformar em ponto positivo, né? Se ele continua negativo, opa, continuamos fazendo tudo errado, né? Continuamos fazendo as coisas erradas. Onde que está o erro? Qual é o processo que está errado? É no processo de seleção? É no processo de treinamento? Aonde que está o erro? Né? Então, é uma das ferramentas que eu digo bem básicas, bem simples, não estou dando ainda a receita de bolo, né? Mas é uma ferramenta que você pode usar em todos os departamentos e a qualquer hora e fazer comparativos, porque ela também só traz resultados se você comparar a primeira, depois a segunda, o que foi que nós fizemos, o que nós estamos fazendo e o que nós vamos fazer daqui para frente. Né? Então, é o antes, durante e depois. Tá? Mais alguma dúvida, prof? Dentro dessa questão que você falou sobre a capacitação das pessoas, que eu até tenho acompanhado algumas consultorias que teve uma evolução, né? Que antes você chegava lá, fazia a consultoria com a sua equipe, deixava o relatório, plano de ação e sumia, né? E o que você pode falar a respeito da questão do treinamento, né? Ou seja, que dentro da consultoria eu deveria inserir a parte do treinamento da equipe para que eu, além de chegar e apresentar o diagnóstico, além de chegar e ir para o plano de ação, eu capacitar aquela pessoa para executar o processo? Deixa eu falar uma coisa. Tudo tem um custo, né? Então, tem muito empresário que chama a consultoria para dar diagnóstico. Ele mais ou menos já sabe o que é, né? Então, a consultoria vai lá e dá o diagnóstico. Aí ela diz, olha, para fazer isso é tanto, para fazer aquilo é tanto, para fazer tanto é tanto. Né? E aí, o cliente vai dizer o quê? Eu quero só que você faça o plano de ação para mim. Por quê? É custo. Para ele vê como custo. Né? Ele não vê o depois, eu preciso que faça o treinamento. Então, para ser uma consultoria efetiva, eu já digo logo, para os concorrentes e para os nossos alunos e para todo mundo, eu sempre falo, dá o preço completo. Porque ele assusta de uma vez só e ele faz tudo. Tem que fazer. É pegar ou largar. Tá? Eu sou muito assim. Eu dou logo, olha, não gosto de ficar dizendo assim, olha, não, porque vai ser, né, o diagnóstico é tanto, aí o plano de ação é X, né? Porque aí eu vou dizer assim, olha, é compartilhado. É como se eu dissesse para ele, faz só uma parte, que o resto você segue adiante. Eu digo, não, olha, minha consultoria, eu tenho um prazo de 2 anos, dependendo da consultoria. Então, eu já dou um prazo para ele. Eu digo, olha, dentro desse prazo, a gente vai fazer isso, tudo isso aqui, eu vou dar o acompanhamento. Eu vou acompanhar. E eu quero saber, eu vou dar prazos, eu quero saber o que foi feito. Né? Você tem que me prestar, porque só funciona a consultoria se tiver prestação de contas. Né? Então, se ele disser, vou ter que fazer uma análise SWOT. Como é que eu faço? Tudo bem, você vai fazer assim, assim, assado, dou os passos, tudinho. Aí ele aplica a análise SWOT, dou os questionários, dou todas as ferramentas e tudo. Quando precisa, eu mesmo vou lá e faço, aplico também as ferramentas. E aí, estamos aqui, aonde nós vamos? Eu vou acompanhando, né? E aí a gente já vai buscando resultado. O que tá bom? Nós fizemos isso. E o que deu de resultado? Teve isso, teve aquilo. Pois é, olha, a consultoria está trazendo esses resultados. Porque não adianta eu dizer que eu estou fazendo uma consultoria se eu não trouxer resultado para o cliente. Aí realmente é custo. Né? Então, o importante é eu fazer e acompanhar. Né? Eu ter todo o plano, mas eu já digo logo, eu faço o plano, mas eu executo o plano. Eu preciso executar, porque eu não sei se vocês vão saber executar o plano. Né? Então, não adianta eu botar uma pessoa responsável, eu vou dar treinamento para a pessoa, mas ela vai fazer só uma parte. Né? Então, é importante, eu coloco também por exemplo, né? Eu identifiquei que está tendo problema no recrutamento e seleção de pessoas e no treinamento dessas pessoas que começam a trabalhar. Então, aí a gente vai fazer um plano de ação para isso. Né? A gente vai identificar onde estão todos os problemas e vamos fazer as soluções. Ok.
Aí eu quero saber qual foi o resultado. O resultado é que agora, né, os funcionários entram e eles se adaptam muito mais rapidamente, aprendem muito mais rapidamente, né? Eu não preciso ter uma pessoa para estar acompanhando aquele funcionário, né? Ele já entra basicamente com o sistema logado, tudo direitinho, né? Já está preparado para tomar as decisões necessárias, para executar o seu trabalho. E a outra questão, outro resultado, é que eu não estou tendo mais tanta rotatividade como tinha antes. Então, isso aí é resultado da consultoria. Tá? Então, a consultoria ela só vai ser efetiva se você tiver acompanhamento. Se você tiver início, meio e fim. É o antes, o durante e o depois. Porque se não tiver, isso tudo tem que estar dentro do custo. Porque se não tiver, ele vai fazer só a primeira parte, que é o mais baratinho. Entendeu? Então, quando eu chego, eu digo, olha, a minha consultoria, o prazo é esse. Né? Porque dentro disso eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Né? Eu digo, vou fazer o diagnóstico, eu vou fazer as correções necessárias, vou fazer um plano de ação corretiva e tudo mais, vou aplicar, né? E quero saber os resultados que vocês vão ter. Vou acompanhar. Porque isso é qualidade de serviço. Isso dá uma segurança muito maior, porque naquele momento ele sabe que se ele errar, eu estou lá para corrigir. Se ele tiver alguma dúvida, eu estou lá para ajudá-lo. Né? Eu sempre falo que a consultoria também, né, ela ajuda os empresários, né, nessa questão de buscar melhorar, de mudar, e realmente, porque ele tem uma certa pressão, porque tem uma pessoa ali que está cobrando dele, porque ele é o dono da empresa e ninguém cobra dele, né? Aí a consultoria externa chega e começa a cobrar dele. Olha, você não entregou isso. Olha, você não entregou aquilo. Então, ele fica basicamente meio que refém, né, da consultoria. Isso é bom, porque ele vai começar a se organizar, pensar melhor, né, nas coisas erradas que ele fazia antes. Né? Então, ele vai ter aquela correção, ele vai corrigir, vai se autocorrigindo, né? Porque ele vai querer ter resultado também. Ele não vai querer só jogar o dinheiro dele numa consultoria que para ele vai ser só um custo que ele não vai ter retorno nenhum. Não é isso que o empresário quer. Ele quer sempre ganhar mais. Né? Ele sempre quer ter uma lucratividade maior. E aí, logicamente, a gente trabalha, né, para trazer mais lucratividade para o empreendedor. Tem algumas contribuições aqui no YouTube, né? Agradecer aí o professor Rodrigo Cavalcante, a professora Sidney Damasceno, ela fala, né? Sinergias operacionais para oferir receitas sustentáveis, né? Utilizando relato integrado. Aí nós temos aqui uma pergunta da Rafaele Ferreira. Professora, análise SWOT deve ser feita em todos os departamentos? Aí a Eliana Marinho, ela completa. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer análise SWOT? Boa pergunta, né? Eu falei anteriormente, análise SWOT você pode fazer ela em todos os departamentos e deve fazer, não só pode, como deve fazer em todos os departamentos, né? Que é justamente para você diagnosticar onde estão os problemas, né, dentro de um processo. Porque às vezes você diz assim, a empresa não está tendo receita suficiente, né? Você com olhar contábil, assim, a empresa não está tendo receita suficiente. Você com olhar financeiro, né, econômico, você diz assim, deve ser algum problema no produto ou na qualidade do produto. Pode ser algum problema no atendimento, na venda, na cobrança, na logística, na entrega, seja o que for. Às vezes está tendo atraso na entrega, né? E você acaba atrelando, ele está atrelado ao produto ou ao serviço, né? Qualquer área da empresa, ele está atrelado ao produto, ao serviço. Então, ele vai agregar positivamente ou negativamente, né? Então, ele agrega valor, tá? Então, quando você faz um bom serviço em todas as áreas, quando você consegue identificar, fazendo uma análise SWOT, rapidinho você identifica onde é que está o problema, né? Porque onde é que estão meus pontos fortes lá na logística? Entrega, né, no prazo, um ponto forte.
Ou então não entrega no prazo, sempre diz que vai entregar com 2 dias, entrega no 3º dia. Isso é um ponto fraco, fraquíssimo, né? E isso corrobora para a tua baixa produtividade, corrobora também para a tua baixa lucratividade. Aí de quanto em quanto tempo você tem que fazer, isso vai depender da empresa. Tem empresa que faz análise SWOT de mês a mês, tem empresa que faz de 3 em 3 meses, né? Então, na verdade, assim, a gente faz análise SWOT, depois faz um plano de correção, né? Precisa fazer um plano de ação para a gente corrigir, tá? Aí, você, dentro desse plano, você vai dizer em quanto tempo você vai, né, vai ser necessário para você fazer aquela correção. Imagine, né, que você identifica que o problema lá na logística, pelo teu ponto fraco, né, de atraso, seja porque você está tendo muita manutenção com os teus carros, os carros de entrega, os caminhões, né, de entrega. E aí você percebe o quê? Que você precisa, ou você precisa trocar a frota toda, ou uma parte da frota, né? Ou você precisa, às vezes, trocar de motorista, trocar, né? Vai depender da situação realmente. Então, aí você vai ponderar. Quanto tempo eu preciso para isso? Aí você vai verificar. Eu preciso de 2 meses, de 3 meses, né? De 4 meses, de 6 meses que seja, tá? Aí você vai fazer novamente, né? Depois que você corrigir, aí você faz novamente a análise SWOT para você perceber se tem mais algum problema, tá? Porque pode ter solucionado um e causado outros problemas, né? Então, é importante, você corrigiu, não está tendo mais reclamação nenhuma na entrega, beleza. Mas, de repente, está tendo algum tipo de problema, né? Na parte de avaria, né? O produto está chegando avariado, amassado, né? Você compra um produto que você quer entregar para presente, chega lá com o papel já todo amassado, a fita toda rasgada, né? Isso também denigre a imagem da empresa, né? Isso não agrega um valor positivo para ela, pelo contrário, tá? Então, você tem que estar verificando de tempos em tempos. Isso vai depender, logicamente, da empresa, né? A empresa pode fazer mensalmente? Pode fazer, deveria, né? Justamente para estar identificando antes do cliente identificar e reclamar. Porque o cliente ele é o primeiro que identifica e é o primeiro que reclama, né? O ideal é que a empresa ela faça concomitantemente para que o cliente nem perceba que teve o problema, para que a empresa ela identifique primeiro do que o cliente, para não ter mais reclamações. Aí a Rafael também pergunta, né, sobre a frequência, se você considera que o consultor vá todo dia ou se tem um intervalo de 15 em 15 dias, 30 em 30 dias. Eu acho que depende muito do momento, né, professor? Depende muito do momento da empresa, tá? Tem empresa que você vai ter que ir todo dia, né? Logo no início, principalmente, você vai ter que ir todo dia. Tem empresa que não, que você pode ir uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Isso vai depender da complexidade da empresa, do tamanho da empresa, né? Eu sempre falo que o consultor ele tem que ter um tempo disponível, mesmo que seja online, né? Hoje a gente está fazendo muita consultoria online, mas antes a gente ia no cliente. Uma coisa bem imperiosa é você marcar um horário e você estar no horário. Caso você não consiga estar no horário, entre em contato com o empresário, com a pessoa, né, de contato que você tem na empresa e diga que você não vai conseguir, seja por trânsito, por chuva, seja por que for, né, porque o teu filho adoeceu, porque nós temos isso também, né? Então, você tem que estar o tempo todo, eu estou disponível para a empresa, né? Porém, né, eu vou me atrasar, não deu para ir naquele momento, fiquei doente, enfim, tem que se comunicar, tá? Então, nunca deixe o cliente à espera, né? É melhor que nós, consultores, nós o esperamos, né? Nós fiquemos na sala esperando para ser atendido. Mas o ideal é que você chegue no horário, né? E que você se marcou 10 horas, esteja lá 20 minutos antes, porque pode acontecer qualquer outra coisa e outra. Às vezes o cliente ele consegue te atender antes do horário marcado. E naquele horário ele já marcou outra reunião, já tem outra coisa, e assim vai.
porque ele não pode parar a empresa só para te atender, né? É como eu sempre falo, o consultor, ele troca o pneu com o carro andando, né? Então, a gente tem que ter essa perspectiva, tá? Que a gente não vai parar a empresa, o empresário não vai parar para te atender, ele tem que estar no ambiente dele, tem que estar trabalhando, e ele tem que estar fazendo as coisas normais, as demandas normais do dia a dia, e também tem que estar fazendo a consultoria, né? O que a consultoria vai estar ali ajudando, né, a corrigir, tá? Solicitando as correções necessárias. Então, é de suma importância que o consultor ele tenha esse comprometimento, né, e tenha essa responsabilidade, mostre, né, porque nós trabalhamos com isso, principalmente. A gente só vai conseguir novos clientes e indicações, até mesmo dos nossos clientes, se a gente tiver esse comprometimento, né? A gente cresce junto com o cliente, porque o cliente satisfeito, nossa, aonde você chega, ele, olha, ela resolveu o meu problema, né? Foi a consultoria dela que resolveu todos os meus problemas da empresa. Eu não confio em outra pessoa senão nela, né? E aí, logicamente, você ganha o cliente para a vida toda, praticamente, né? E ele ainda vai dar boas referências. Mais alguma pergunta? Não, acho que aqui não tem mais pergunta, né? Professora, eu acredito que tenha sido muito produtivo, né? Estão aí com 1h30 de bate-papo, né? E eu só queria que você desse um spoiler, né? Porque foi falado aqui sobre né, receita de bolo, caminho a seguir, né? E nós estamos esperando aí o lançamento do curso, né, de consultoria, né, que inclusive já tem até turma montada no interior, só que nós demos uma parada por causa da pandemia. E quando é que nós vamos ter o curso de consultoria, professora? Olha, eu estou planejando, spoiler, né? Estou planejando esse curso para o próximo mês, já para colocar na lojinha, né? Para começar a vender. Eu digo para vocês que é um curso que não existe igual, né? Porque, como eu sempre falo, cada consultor ele vai criando essa metodologia. E, em verdade, né, a gente usa as ferramentas, a gente tem que saber usar as ferramentas. Eu não vou dar o spoiler, eu não vou dar a receita de bolo, vou dizer, olha, copia e cola, porque vai dar certo, é isso aqui. Não. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte, são essas ferramentas aqui que vocês vão usar, tá? Mas, olha, tem empresa que você não vai usar todas essas ferramentas. Tem empresa que você vai precisar buscar mais ferramentas ainda, né? E tem empresa que você pode usar a ferramenta e parece que não surtiu efeito, né? Então, eu vou dar todos os spoilers, realmente, né, de como fazer a consultoria acontecer e de como você conseguir clientes para fazer consultoria, porque é o poder da argumentação, tá? Não tem como você ser indicado, né? O teu primeiro cliente é o cliente mais difícil do mundo, mas depois dele aí já é tranquilo, já é mais tranquilo. É quando você dá bons resultados. Mas uma das coisas que eu sempre falo também, um outro spoiler, né? É que você não pode, tá, fazer o teu preço muito barato, nem muito caro. Ele tem que ser conforme a realidade do cliente. Então, não existe uma tabela de preço para a consultoria, tá? Esquece tabela de preços, esquece como é? A receita de bolo, porque isso vai depender do cliente, tá? Mas vocês vão aprender muita coisa, né? Porque eu digo assim, cada cliente é um cliente, cada empresa é uma empresa, né? Você vai ter, às vezes, empresário que tem vários segmentos, e ele quer consultoria nesses vários segmentos, que ele está fazendo tudo errado, está crescendo, mas está fazendo tudo errado, né? E ele nem sabe como é que ele cresceu, mesmo fazendo tudo errado. Tá? E ele acha que ele está tendo lucro, eu vou lá e a gente vai lá e mostra para ele que ele não está tendo lucro, ele está trocando dinheiro, né? Então,
a gente vai ter o curso, né? E, professor, vou sortear também, tá? Uma mentoria, né? Vou sortear para os meus alunos uma mentoria. O que é a mentoria? É o acompanhamento. Eu vou acompanhar, o aluno vai conseguir a consultoria, tá? Eu quero que todos os alunos saiam com pelo menos uma consultoria. É o propósito. Que cada aluno saia pelo menos com uma consultoria. Então, olha, professora, eu consegui minha consultoria, agora eu quero a sua mentoria. Eu vou sortear uma mentoria. Que é isso? Eu vou acompanhar, tá, de graça a consultoria do meu aluno. Olha aí. Só novidade de 2020. Tem várias perguntas aqui, vários pedidos, na verdade, né? Previsão para Belém, professora, por favor, faça em Belém. Vai ter em Belém, vai ter em Belém. Vai ser online, né? O primeiro vai ser online, porque o primeiro vai ser online e eu posso chamar o Brasil todo, sem problema nenhum. Enquanto não tiver as coisas tranquilas, nós não vamos fazer presencial. É uma das políticas da empresa, né? A questão de você ter a preocupação com a saúde do teu aluno, tá? Então, o ideal é que, enquanto não tiver vacina, a gente vai continuar no online, infelizmente. A gente gosta de, né, de dar um abraço, a gente gosta do lanchinho, né, de conversar na hora do intervalo, mas a gente vai fazer uma coisa bem diferente na nossa aula de consultoria. A gente vai lanchar mesmo, de verdade, tá? Cada um com o seu lanche na sua casa, né? Mas a gente vai lanchar, tá? Ao vivo, né? E a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, que seja bem prático, né? Onde a gente vai ter aulas e a gente vai ter também a prática, tá? Vocês vão ter que começar a praticar, seja na empresa que você trabalha, seja em outra empresa que você já vai pegar uma consultoria, né? E aí, logicamente, eu quero que todos os alunos, né, aprendam a fazer, né? Que não saia só com a apostila. Não é esse intuito, tá, gente? Sair com a apostila tem um monte aí, e-books, né? Também tem um monte. Mas o que eu vejo sempre é que ele não se adapta à nossa realidade, tá? Nós temos uma realidade aqui bem difícil no Pará, né? Uma realidade bem diferente do contexto nacional, tá? Então, a gente trabalha com essa realidade, a realidade paraense também, tá? Então, aí, logicamente, que a gente conhece as empresas, as peculiaridades das empresas, né? Já trabalhamos com várias empresas aí, e, né, temos um certo know-how já para a gente poder trabalhar e dar resultado para as empresas, tá? Mais alguma dúvida? Tem que adaptar, né? Não adianta. Tem que se adaptar. A gente está esse ano é o ano da adaptação, né? E a gente tem que ser adaptável às realidades. Então, a gente já se adaptou a ficar mais em casa, né? A cuidar mais da casa, a identificar mais problemas dentro de casa, né? A gente já se adaptou a isso, né? Também se adaptando a fazer cursos em casa, a gente está procurando sempre estar ocupando, né, a nossa cabeça, a nossa mente, né? E, obviamente, que eu creio, né, que muito em breve todo esse cenário ele vai ter uma mudança aí, vocês têm que estar muito bem preparados, né, para esse mercado, porque, olha, gente, o que tem de empresas que estão precisando de consultoria não está fácil, né? Tem muita empresa, infelizmente, né, que ainda não percebeu, mas está precisando de consultoria, tá? Então, é o momento de se preparar, porque a consultoria ela vai ajudar no planejamento e também na execução, né? Importante destacar, tá? Na execução de todos os planos, né? Então, esse momento é um momento crucial para quem quer, às vezes, até mudar, né, de posicionamento na sua carreira profissional, de repente quer mudar. Não, agora eu quero ter mais... Como eu fiquei mais tempo em casa com meus filhos, né, quero me dedicar mais com meus filhos, né, fazer a lição de vez em quando, né? Não tantas, porque a gente cansa também, que a gente não é pedagogo, né? Mas, enfim.
mas a gente quer ter uma qualidade de vida melhor, né? E para isso a gente tem que ter flexibilidade no trabalho, né? Muitas das vezes a gente fica muito no trabalho, mais tempo no trabalho do que com a família, né? Então, muitas das vezes, não estou dizendo para ninguém entregar lugar, não, tá, gente? Pelo contrário, mas a gente começou a perceber que as pessoas acabam ficando muito mais abertas, né? Para você ter uma profissão que você tem mais liberdade de ter um tempo. A gente pensa isso, né? Mas não é bem assim, não, tá? A realidade é bem outra. Quando a gente começa a pegar muito trabalho, às vezes a gente fica tão sobrecarregado que mesmo trabalhando em casa, é muito mais cansativo do que trabalhar fora. Uma das vantagens de você trabalhar, às vezes, só em casa, é de você não pegar aquele congestionamento, né? Pegar aqueles horários de pico, chuva, inundação, etc., né? É ótimo. Mas, muitas das vezes, eu falo para vocês, nessa pandemia, graças a Deus, né? Eu tive várias oportunidades, estou tendo ainda várias oportunidades de ajudar muitas empresas, né, e pessoas também que não dominam, que precisam, né, de conhecimento. E eu, como professora, eu tenho essa responsabilidade, né? Eu sempre falo que eu sou professora por vocação, né? Eu nasci para ser professora. E aí, né, deu certo o negócio. Né? Muito E eu certo. gosto do que eu faço. Eu sou consultora e professora, né? E nas consultorias eu geralmente identifico, eu não sei só trabalhar, né? Tipo, só pelo dinheiro e só por dinheiro, né? Eu amo o que eu faço e eu faço com amor e eu vou buscar sempre a melhor solução para todos os meus clientes, para os meus alunos, para os meus parceiros, para os meus colaboradores, enfim. Né? Eu acredito que a gente tem que fazer, a gente está no mundo e a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem que fazer o que a gente gosta, porque quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama, a gente faz da melhor forma possível. Né? E é isso que eu sempre busco fazer, da melhor forma possível, né? Para mim ter os melhores resultados possíveis. Eu quero que o cliente cresça, eu quero que o cliente tenha aquele retorno, porque eu vibro junto com o cliente, gente, eu torço junto com o cliente, eu sou aquela, né, aquela pessoa que vai lá e bora, vamos, vai dar certo, né? Aquela pessoa que vai te motivar, que vai ajudar. É assim que tem que ser o consultor. Ele tem que fazer não só pelo dinheiro, mas porque ele também é comprometido e porque ele ama o que ele faz. Tá? Então, nesse momento, é o momento de você rever. É isso mesmo que eu quero para a minha vida? Eu quero ser consultora? Não pense que ser consultor é melhor, né? É só coisas boas. Tem muitas coisas boas, né? Mas também, às vezes, a gente acumula muitas coisas, muitas consultorias, e depois fica meio, né, pesado. Tá? Mas a gente tem que abraçar o que, não só o que aparece, mas o que a gente pode atender. Tá? Então, é importante. Se aparecer 100 consultorias para você, você vai ter que contratar a equipe, gente, para poder atender, porque é humanamente impossível, né? Você está com 100 clientes, nossa, seria maravilhoso, né? É um número, né, bem legal. Mas eu acredito assim, que se você quer trabalhar sozinho, não dá. É humanamente impossível. Né? A Mais não ser duas que você perguntas. faça... Oi? Mais duas perguntas aqui. Opa! Adoro perguntas. Professora Sidney Damasceno. Professor, o consultor é um profissional em diversas áreas, ou seja, polivalente? Sim, polivalente. Ele assovia, ele vira cambalhota, né? Ele samba, ele dança, ele faz tudo ao mesmo tempo, né? Em todas as áreas. E a Rafaele, ela pergunta se você tem algum livro de consultoria que possa sugerir. Ela tem um de planejamento estratégico, mas gostaria de uma sugestão sua. O professor Ademir, quem não assistiu antes, né? Ele falou muito bem. Existem poucas literaturas, né? E
eu não costumo, tá? Dizer assim, olha, leia aquele livro, porque ele pode te induzir a fazer a repetir, né, o que está no livro. Então, eu não indico, leia esses e esses livros, porque na consultoria ela tem que ser prática, ela é a realidade da empresa. Então, o que você tem que fazer é dominar, né? São livros de qualidade total, né? Das ISOs, acho interessante, porque tem várias. Aí você vai usar ferramentas da qualidade total, né? Como o 5W2H, né? E, enfim, vai usar as ferramentas. O importante é você usar as ferramentas certas. Tem um monte, eu não vou dar spoiler de todas as ferramentas que é para te fazer o curso, tá? Mas eu vou dizer no meu curso todas as ferramentas que você vai usar, né? E aí, logicamente, eu vou fazer, né? A apostila não, tá, gente? O e-book está quase pronto, tá? Que aí nós vamos ter um e-book que vai ser nosso, né? Vai ser nosso, porque quem estiver estudando vai, né, adquirir, vai ganhar o e-book, tá? Mas não é receita de bolo. Ali vai ter todas as ferramentas que você vai poder utilizar, né? E não vai ter passo a passo, não, tá? Vão ter checklists, isso a gente vai ter algumas planilhas, modelos de orçamento, a gente vai trabalhar tudo isso, tá? Dentro do nosso curso de consultoria. Estou dando um spoilerzinho do que vai ser. Mas realmente, a gente tem algumas literaturas, né, algumas bibliografias que a gente utiliza para fazer a consultoria, mas é de administração, né? Porque eu sempre falo, gente, a gente tem que entender das estruturas organizacionais. Né? A gente tem que voltar lá para as teorias administrativas para a gente poder identificar quais são as estruturas organizacionais, né? Qual é o tipo, né, de predominância dos líderes dentro das organizações. Aí, tudo isso, né, tem todo um contexto por trás, tá? Eu não vou dizer assim, olha, leia este livro, leia aquele livro, não, leia o meu e-book, faça o meu curso, né? Basicamente, quero vender meu peixe também, né? Mas, assim, é porque, se vocês procurarem até no Google, tem poucos, né, que falam de consultoria. Tem um livro que deixa eu ver, é do professor... Ai, esqueci. Professor Gonçalves. Ele trata da consultoria, tá? Ele trata da consultoria. Ele tem algumas ferramentas lá, né, que vai utilizar a consultoria. Mas, né, a gente sabe que nós temos uma realidade, né? E a gente precisa só saber as ferramentas, saber utilizar as ferramentas para poder, né, usar na nossa consultoria dentro das organizações, da prática, tá? Então, o que a gente vai aprender no curso é prática, tá? Todas as ferramentas, elas vão ser detalhadas e a gente vai praticar, vai fazer. Eu comecei uma série de lives, né, falando sobre planejamento estratégico, e a gente começou a aplicar algumas ferramentas aqui, né? Algumas pessoas viram, e tem também na playlist, né, professor? Tem. Tem, né? Está no YouTube e está no Instagram. Está no YouTube e no Instagram. Nós temos lá, que eu já falei algumas ferramentas, né? Já tem spoiler, inclusive, né? Mas não está tudo, né? Porque o principal mesmo está no curso. Tá? Então, o principal você vai ver no curso. Mas você vai, logicamente, tem muita literatura, assim, que eu digo que é voltada mais para a gestão, para a contabilidade, né? E a gente tem que entender que hoje nós temos outras realidades, então muitas das vezes a gente tem que ler, tipo, teoria do caos, né? Para a gente entender o que está acontecendo e para entender como é que sai do caos, tá? Então, é básico, né? Então, tem muitas bibliografias aí que
às vezes a gente acha que não tem nada a ver e tem tudo a ver, né? Enfim, uma que eu sempre falo também que é interessante, não é de consultoria específica, né? Mas a estratégia do Oceano Azul é ótimo para qualquer área, né? Então, quem puder, ele é um livrinho assim, né? Bem, tem umas 300 páginas, por aí, né? Podem ler, degustar, que é bem legal, né? E ele também te traz, né, para uma realidade, tá, que vai te dar um outro, né, uma outra concepção. Então, são várias. Na verdade, nós temos muitas bibliografias aí que vão ser atreladas, podem ser atreladas, né, à tua consultoria, tá? Vai dar subsídio, mas ela não é de consultoria, especificamente de consultoria. O que mais? Tem mais perguntinhas? Não, então uma contribuição da professora Sidney Damasceno, né, que ela leu o livro Conflito de Gerações, de Valery Gruby. Aí tem vários cases também. interessantes, né? É bom ela também. disse que gostou do curso. Né? Então, professora, eu queria agradecer mais uma vez. Nós temos até que ver se a live de domingo vai voltar, né? Vai voltar, sim. A live vai voltar também a conversa com Patrícia Carvalho no sábado. Sim. E também vamos voltar. As lives de planejamento financeiro, né? Empresarial, no domingo. Vamos voltar no sábado domingo. Às 20 horas, no domingo às 19 horas. Tá? Aí nós vamos fazer a divulgação. Estamos só definindo os nomes, né, das pessoas que vão estar sentadas na poltrona com a professora Patrícia para divulgação do Conversa com Patrícia Carvalho. Nós demos uma parada, né, por conta olha a parada estratégica, por conta das férias, né, das pessoas, enfim, e também para a gente ter um tempinho, né, também nosso, tá? Porque no domingo, né, geralmente as lives acontecem no domingo à noite e no sábado também, né? Então, às vezes, a gente, partir do pressuposto, né? Veio meu aniversário, aí eu, né, depois do aniversário, fiquei um pouco, né, ainda me adaptando à nova realidade, à nova idade, né? E agora vamos voltar, né, Marco? A gente só ainda não sei ainda porque falta fechar, né, a nossa agenda com as pessoas, porque os convidados estão viajando ainda. Tem convidados que ainda estão viajando ainda. E aí, essa questão, às vezes a gente tem uma dificuldade, apesar de ser online, né, às vezes as pessoas estão viajando, as pessoas estão doentes, ou as pessoas estão, né, não estão disponíveis naquele momento, né, por conta de ser final de semana. Por que eu faço no final de semana? Porque geralmente as pessoas estão mais disponíveis no final de semana. Durante a semana é trabalho, né? Ou faz algum outro curso, alguma outra coisa, né? E aí acaba que não consegue assistir. Aí, às vezes, a gente tem uns horários meio malucos, né? Que a gente vê algumas lives assim, que começam 5 da manhã. Não sei, de repente eu posso até mudar para 5 da manhã, né? Sei lá, bora ver, fazer uma enquete aí, né, professor Marco? O Thiago Nigro tem uma 4 e uma 5. Pois é, olha, eu vou concorrer com o Thiago Nigro, né? Eu entro entre uma e a outra dele, né? Para concorrer com ele, olha aí. Não, vamos pensar nisso, né? Talvez um outro horário, de repente a gente faz uma enquete, né? Verifica aí, mas aí a perspectiva é essa, a gente voltar, né, a falar de planejamento financeiro. E eu já falei do planejamento financeiro pessoal, do familiar, e comecei a falar do empresarial. Empresarial muito maior, né? Porque é muito mais complexo, né? Então, uma live só não dá, né? E aí eu fiz dois e-books, né? E estou terminando o terceiro, que vai ser o empresarial, né? Que é aquele que a gente vai ver no curso, tá? E aí a gente vai ter muita coisa para ver no curso, como eu falei, né? São vários checklists, a gente trabalha com checklist, a gente vai trabalhar também com Trello, né? Que é uma ferramenta muito boa para a gente estar. Às vezes a gente não tá pessoalmente, mas às vezes, né, a gente precisa dar uma controladinha, né, no cliente, saber exatamente se o cliente está fazendo, se ele não está fazendo, porque ele precisa também, é a questão da prestação de contas, né? Eu digo entre aspas, por quê? Porque
eu preciso dizer que eu estou trabalhando e ele precisa dizer que ele também está fazendo, né? Por onde, né? Que vai ter retorno, senão não vai ter retorno, senão a gente, né, acaba distratando, né? Fazendo distrato do contrato, né? Porque se não tem a responsabilidade também do empreendedor, aí fica difícil, porque muitas das vezes depois ele vai cobrar da gente, né? Vem cá, mas eu te paguei X e não teve retorno nenhum, né? Então, a consultoria ela tem que se preocupar, sim, com o retorno financeiro, ela tem que se preocupar com, com a produtividade, né, dos funcionários, tem que se preocupar com a empresa como um todo, tem que participar, mesmo de fora, mas tem que participar assiduamente da empresa. É uma coisa que eu falo, o consultor ele tem cliente, ele não tem patrão, né? Porque eu tenho um conceito bem distinto, né? Eu fiz até uma pesquisa agora, nesse último mês, sobre a questão do tem culpa eu do contador, né? Se o contador tem cliente ou tem patrão, que eu falo que o cliente é aquele cara que me paga para eu executar o serviço. Só que quem executa o serviço sou eu, quem decide o serviço sou eu, qual é a qualidade sou eu, né? O que deve e o que não deve fazer contabilmente. Patrão não, o patrão é que diz eu quero ou não quero, né? E às vezes ele não tem querer porque a lei obriga que tenha que fazer. Então nós temos que ter essa visão. Então, professora, mais uma vez, muito obrigado aí às pessoas que participaram, né? Rafael, principalmente que está aqui, Eliane, o professor Rodrigo Cavalcante, a professora Sidney Damasceno, né? De repente, vamos marcar uma live aí com esse pessoal também para bater um papo, né? Que é importante nossos alunos, nossos clientes também participarem trazerem sua experiência, né? Eu vou dar um spoiler que eu tenho um planejamento já tem uns 3 meses, né, que eu falo, e agora em agosto eu vou fazer o Contadores de História, né, os contadores com arroba lá, que eu vou trazer algumas pessoas para contarem sua história de sucesso, tá? E de luta, principalmente, que é para ter lá no perfil do professor Marco Macedo, a gente vai conversar sobre isso também. Tá? Vou escolher uma data aí, um horário diferenciado para fazer. Olha, eu não sou contadora, mas eu posso contar história também, viu? Contar até também. piada, até piadista ultimamente. E tem muita. Né? Na verdade, você está me devendo o stand-up, né? Que a gente tinha. Nós tínhamos falado que ia ter o stand-up da professora Paty Carvalho. Né? Que era para. Esse é projeto ainda também. Ainda tá aqui no meu Trello. Não, mas a gente vai trazer muitas novidades. Né? Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Que na Amazon Green RH, se você colocar lá no seu favorito, lá amazongreenrh.com.br, você vai ter a nossa loja, onde está disponível os nossos cursos, né? Nossos treinamentos, nossas consultorias. Nós temos consultoria em CMS, nós temos consultoria em vários setores, né? Em vários segmentos. Falta a minha, né? Isso, tem também a consultoria financeira da professora Patrícia, nós vamos colocar agora E a organizacional também. E organizacional também, né? Isso. Eu não consegui compartilhar aqui ainda. Tá compartilhado. Tá compartilhado? Tá. Então aí você entra na loja, nós temos aí diversos, e até os planos, os e-books da professora Patrícia também, né? Os nossos treinamentos. Nós estamos com o curso Descomplicando o Simples Nacional, está rodando, já teve a segunda aula ontem. Amanhã vai ser a segunda aula do curso de lançamentos contábeis, utilizando a ferramenta do sistema contábil da Tron Informática. E nós teremos aí curso prático da parte fiscal, da parte trabalhista, tudo completo, que essa é a nossa missão, né? Que nós remodelamos a nossa missão. Agora a nossa missão é conhecimento que gera valor. Tá? Então nós temos que trazer valor para o nosso público, para o nosso cliente, né? Que sempre nos acompanhou. Tá? Então, muito obrigado, professora Patrícia, mais uma vez. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Que vocês tenham uma noite restauradora, né, de sono. Tá? E que continue conosco. Continue conosco, nós temos muita novidade ainda. Tá? Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos.